E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje eu vou... Sabe aquele texto e aquele vídeo que você grava assim meio desgostoso, sem querer gravar? Porque você vai tratar de um tema chato, incômodo, né? Vai fazer o quê, né? Precisa. Essa semana, né, apareceu um idiota aí na internet falando, né, fazendo apologia à pedofilia. E aí o seguinte, aí é o tipo da coisa que a gente não pode ficar quieto. E aí, pesquisando sobre o assunto, né, e revendo algumas coisas e analisando, e aí eu também comecei a detectar que o pessoal, que inclusive o pessoal aí a favor do kit, né, o kit anti-homofobia, que na verdade não é, né, na verdade o tal do kit gay, que é vulgarmente chamado, também esse pessoal costuma ser usado, né, costuma ser usado para facilitar o caminho de pessoas mal intencionadas. E aí é o seguinte, eu preparei um texto aqui, eu vou ler o texto e vou conversar com vocês numa boa, e eu espero, né, especialmente aí que os esquerdopatas, né, não interpretem isso de forma errada, mas que inclusive passem a analisar isso de forma racional, passem a analisar que nós não somos inimigos de ninguém. O que interessa é você ver até onde isso está conduzindo e as possíveis consequências para cada ato que possa ser cometido através disso que está sendo feito. É através dessa forma equivocada da qual o conhecimento está sendo passado, da forma inclusive que vocês estão sendo usados para atingir crianças, né? E tem que pensar, isso aqui está no texto, mas eu já vou adiantar, coloque uma coisa na cabeça, esse negócio de que criança é do Estado, não é da família, isso é conversa fiada, isso é mentira. Entendam, criança pertence à família. E quando vocês apresentam material diverso, né, material diferenciado, material não diferenciado até para o lado positivo, mas material precoce para crianças, vocês estão apresentando para filho dos outros. E isso, obviamente, tem consequências, né? Se não estão advertindo vocês com relação a isso, é importante que vocês tenham isso na cabeça. Então vamos começar aqui. O texto, você sabe que já começa falando dessa questão do absurdo de pais não tomarem cuidado com os filhos, né? Mas vamos. Parece absurdo pedir para os pais cuidarem dos seus filhos pequenos, mas a realidade mostra o oposto. Seja por excesso de atividade, burrice ou desleixo, dia a dia, crianças e mais crianças são sequestradas, aliciadas por pedófilos ou envolvidas em acidentes. Até aqui alguma novidade? Não, gente. Não tem novidade até aqui. Infelizmente, essa é uma das realidades podres desse país tupiniquim. E isso aí nós temos que parar e pensar. Essas crianças são o futuro da nação. Ou nós a protegemos, ou a nação também vai estar desguarnecida, mais do que já está, né? Vamos lá. Essa semana nos deparamos com uma criatura fazendo apologia à pedofilia. O mesmo fala abertamente absurdos atrás de absurdos que não há necessidade de repetir aqui. E não há mesmo, né? O que o cara fala lá, haja paciência, né? Eu nem incentivo ninguém a ver os vídeos desse cara, sinceramente, porque é algo assim que você pensa como uma pessoa pode estar desequilibrada a este ponto. Porque ali é um caso de desequilíbrio claro, né? Você olha e vê, é desequilibrado mesmo. É importante para os pais manterem vigilância sobre seus filhos, inclusive no que diz respeito à escola, especialmente em tempos de vulgo kit gay. Antes dos partidários aí do kit gay começarem a enlouquecer, e homofóbico, e pá, essa porra toda, vê até o final, interpreta direitinho, para e pensa, né? Sejam racionais, por favor, porque vocês vão entender o problema disso. Inclusive, isso é até para preservar vocês. Prestem minha atenção, vamos aqui. Isso aqui é um convite a um pensamento racional. Vamos só raciocinar. Não tem lado aqui, não. Vamos pensar. Hoje há muitos homossexuais que se ligaram à direita e não concordam com tal kit. Na verdade, você olha na internet, você vê muitos homossexuais de direita e bradando contra o kit. E eles têm razão. É preciso que você, que é incentivador do material, saiba que está sendo usado e facilitando o acesso de pedófilos a crianças. E é verdade, eu vou explicar isso aqui, calma aí que vocês vão entender.
Quando vocês são lançados em uma campanha agressiva para a aprovação do kit, esquecem-se que criança não possui senso crítico e muitas vezes demoram para amadurecer no setor sexual. Ou seja, isso é covardia. Você pega uma pessoa inocente e começa a dar estímulos precoces. Isso é como pegar uma borboleta e quebrar o casulo antes dela estar pronta. Não vai dar certo. Isso aí não vai para um caminho bom. Tudo é necessário equilíbrio, hora certa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Cada criança tem seu próprio tempo. Na aba de vocês, entenda, na aba de vocês, pegando carona com vocês, se aproveitando do movimento de vocês. Entenderam aí? Raciocinaram? Ok? Menos maconha, mais pensamento, certo? Vamos lá. Cada criança tem seu próprio tempo. Na aba de vocês, pedófilos se aproveitariam, pois crianças passariam a se interessar pelo tema, acabando por buscar informações sobre o assunto com várias pessoas ou mesmo internet. Ou seja, né, uma coisa que não estaria ali na visão daquela criança ingênua, passaria a estar, ela passaria a buscar e correria grande risco de se tornar vítima de um pedófilo. Né? Então isso aí é uma das consequências. Aí eu peço para que os senhores reflitam sobre este tipo de consequência. Os seus líderes, né, as pessoas que empurram vocês para fazer esse tipo de coisa, que são pessoas de coração muito bom, ensinam que as crianças são do Estado. Está errado. Criança não é do Estado, gente. Criança pertencem às famílias. As crianças são das famílias e cabe às mesmas cuidar da educação sexual dos filhos. Cuidado com isso. Vocês estão mexendo com o filho dos outros. E isso é problema. Quando vocês são incentivados a apresentar material de educação sexual para filho dos outros, contrariando a vontade dos pais, colocando a si mesmos em risco, bem como facilitar, mesmo que sem querer, que não seja a intenção de vocês, que pedófilos se utilizem dessas vantagens para se aproximar das crianças. Olha, não haverá vitimização suficiente para aplacar o desejo de justiça de um pai ou mãe. Vou explicar isso com a historinha que eu criei aqui, chamada de Papai Urso. Porque vocês é o seguinte, você tem que entender que isso é filho dos outros. O que é um filho do outro, né? O que é um filho? Você tem que entender que o pai ou a mãe, né? Você pode chamar aí de mamãe onça, papai urso, porque a pessoa vira fera mesmo. Quando você fica tentando levar a criança por um caminho que não é o que aquela família planeja, você vai ter uma resistência. E quando aquela família já tem ali aquela estrutura e aquela coisa toda e vive de uma certa forma equilibrada e você tenta quebrar esse equilíbrio, isso é problemático. E até porque quando se trata de educação sexual, isso não é da conta do Estado, isso é da conta das famílias. Agora a pessoa, depois que ela se torna maior de idade, que é bem diferente de criança, estamos falando de maior de idade, quando a pessoa se torna ali mais livre, mais independente, começa a pensar por conta própria, ela pode tomar o caminho que ela quiser. O nome disso é livre-arbítrio, desde que não invada os quadrados alheios. Já ouviram falar de cada um no seu quadrado? Eu acho isso perfeito. A individualidade eu acho uma coisa perfeita e deve ser preservada a qualquer custo. Vamos lá. Vamos à historinha que eu criei aqui do Papai Urso. Papai Urso é um indivíduo que cuida da família, ele cuida de suas obrigações, muitas vezes se sacrifica só para ver o sorriso dos filhos, muitas vezes ele entra até no cheque especial, limite do cartão de crédito, só para ali fazer uma graça, ver o filho feliz, ver o filho sorrindo, né? Ou seja, aquele pequeno urso ali é a essência da vida do cara. Aquela criancinha é tudo para o cara. Aquele pequeno urso que você acha lindo, possui um papai urso. Tem o papai urso atrás do ursinho. Tem que lembrar disso. Papai urso é pacífico, é um cidadão de bem. Mas um dia descobre que as crianças dos olhos dele, né? Little Bear, o pequeno urso, e a pequena ursinha tá ali, né? Tiveram acesso ao material sexual precoce. Papai urso se sente incomodado e notifica as autoridades. Nada acontece, né? Enfim, isso é bem comum, porque nós sabemos como as coisas são, né? E já tem mais de um caso aí de denúncia e nada acontece. Em um outro dia qualquer, Papai Urso, checando o material do pequeno urso, porque hoje em dia é comum os pais olhar o material da escola das crianças, né, para checar o que está acontecendo,
encontra uma revistinha peculiar de conteúdo sexual que não condiz com a idade da criança. Dessa vez, Papai Urso vai atrás de quem está distribuindo, e as consequências ficam a cargo da imaginação dos senhores. O que quero dizer com essa historinha simples? Raciocine. Que não estou incentivando justiça com as próprias mãos, mas pode ocorrer. Porque, né? Tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite. E aí, querendo ou não, Papai Urso aqui já foi às autoridades e nada aconteceu. E nós estamos falando da criança, da prole. Talvez a criança seja algo que há de mais valioso na vida de um homem e de uma mulher. Então, quando parte para mexer com criança, tem que ser pensado as consequências. Tem que ser pensado tudo. Porque não se deve mexer com crianças. E eu vou explicar isso agora. A primeira coisa é que eu não estou incentivando a justiça com as próprias mãos, mas pode ocorrer que respeitem cada família como ela é. A maioria das pessoas não se importa se você é homossexual. Vocês são livres para fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que respeitem quem não é. Afinal, o respeito tem que existir em todos os lados, né? Ou seja, o problema não é você ser homossexual e tal, etc. Isso daí não é o problema. Todo mundo, sem exceção, deve ter no mínimo 1 ou 2 ou 3 amigos ou colegas que são homossexuais e, no entanto, não trata essas pessoas mal por causa disso. O atrito começa quando as pessoas começam a sair do seu quadrado, quando elas começam a sair da individualidade e começam a entrar no território do outro. E isso inclui esse negócio de mexer com criança, que vamos falar a verdade, isso é uma covardia do caralho. Criança não tem senso crítico, criança não sabe diferenciar o que é bom e ruim. Quando você parte para cima de criancinha, é uma covardia terrível. E aquela questão, quando a pessoa é homossexual, mas ela é centrada, ela vive, a sociedade está aí. São vários e vários e vários que são e não tem problema nenhum. Eles vivem bem. Agora, quando a militância manda você fazer isso, ela quer criar uma vitimização, quer criar um problema. E eu vou lhe falar, a chance de você se tornar efeito colateral por estar mexendo com o filho dos outros é grande. E eu estou lhes alertando, por quê? Porque pai é pai, mãe é mãe, e mexeu com criança, a coisa não fica bonita. Não adianta falar, você está incentivando justiça com as próprias mãos. Não, estou falando que isso é uma área sensível e as pessoas vão procurar justiça, vão procurar tudo para resolver isso. E não adianta, por mais que o marxismo cultural e toda essa loucura da esquerda de tentar falar que criança é filho do Estado, não, criança não é filho do Estado. Para com esta porra, porque criança não é filho de Estado. Criança é filho da família. E não importa que tipo de família, ela pertence à família. Tenham isso bem na cabeça. Isso vai lhes evitar infinitos problemas. Quanto a você ser homossexual, seja. Quer ser, seja. Nasceu assim, nasceu. Quer ser feliz assim, seja. Respeite quem é hétero e tá pronto. Tá feito o acordo, tá todo mundo vivendo bem. Agora, partiu pro lado de criança vai dar problema. Além, é claro que, junto com essa questão, abre o caminho para facilitar aqueles que se aproveitam dessa brecha para prejudicar crianças. E aí, né, tem que pensar. Outro fato alarmante é o constante... Isso aqui já é outro fato. Outro fato alarmante já é o constante sequestro de crianças. Ainda não se sabe ao certo a razão específica. Seja lá qual for o motivo, raramente será bom. Crianças, por sua natureza ingênua, podem ser mais facilmente vitimadas. Ou seja, precisam muito de nossa proteção, de nossa preocupação. Querendo ou não, gente, raramente mesmo uma criança sequestrada assim, para ser adotada por uma família que sonha em ter uma criança. Geralmente é coisa terrível, são coisas gravíssimas, né? Então isso aí eu peço aos pais para ter assim, extrema atenção, extremo cuidado, porque infelizmente é uma realidade. Tem crianças aí que a gente já tentou encontrar e nem rastro. E é difícil. E eu estou falando, você tem seu pequeno, ame e o proteja. Sério, viu? É sério. E por último, não espero ter sido mal interpretado, até agora não ter deixado nada de fora. Mas que porra é essa, né, meu povo? Que porra é essa, né? Tem pais que não tem juízo nem na sola do pé.
tem pais que ficam sexualizando as crianças. E é verdade, tem pai que eu não entendo o que passa na cabeça dele não. E fico embasbacado com esses pais que tem na cabeça quando uma pessoa normal olha gente, eu fico embasbacado com o que esses pais têm na cabeça. Quando uma pessoa normal olha uma criança sexualizada, quando você uma pessoa normal, olha para uma criança sexualizada vestida de forma desproporcional à idade, a pessoa desvia o olhar e faz uma censura mental do tipo: o que passa na cabeça de um pai que veste uma criança desse jeito? Né? O que passa na cabeça de um pai que veste uma criança como um protótipo de piriguete? Né? O que passa na cabeça de um idiota desse? Né? Uma pessoa pedófila ou doente, ele vai enxergar a criança como uma futura vítima, né? Já vai colocar a criança ali na possível lista de vítimas. Aí a pessoa fala: ah, mas eu não tenho que me preocupar com isso não, se mexeu com a criança. Olha, meu amigo, eu falo uma coisa para você. Você tem que se preocupar sim, porque nossa sociedade é doente. O Brasil está doente, entende? O Brasil, a nação, está doente. Olha, para a gente recuperar esse país aqui do jeito que está, nós temos que combater. Quando eu falo combater, ao contrário do que a esquerda fala, de pegar em arma e fazer a desgraceira, não. Combater intelectualmente, abrir a mente das pessoas, mostrar o que está acontecendo, bater um papo com a realidade, né? Apesar que tem muitos aí que inclusive nos atrapalham com relação a isso, porque eles adoram alienar as pessoas. Mas vamos lá. Somente enfrentando o politicamente correto. Porque é perigoso. Você está falando um texto desse aqui, por exemplo, explicativo, que só tenta abrir mentes. O politicamente correto, ele tenta te pegar por causa disso aqui. Porque você não pode bater de frente com o marxismo cultural. O Brasil hoje ele sofre esse problema. Porque as pessoas hoje elas são praticamente limitadas. Elas são, digamos assim, elas são forçadas a não pensar. Se vocês observarem nossa escola hoje em dia, eu até já fiz um vídeo aí sobre a militarização das escolas. Se você analisar a estrutura das nossas escolas hoje, o pessoal não está ensinando os nossos pequenos, não está ensinando as nossas crianças a serem críticas. Está criando um bando de zumbi. E aí, meu amigo, quem vai pagar essa conta é todo mundo. Aí quando o país continua como país de primeiro mundo caralho, quando as pessoas se tornam um país subdesenvolvido, terceiro mundista, quarto mundista, pergunta por quê? Ó a educação de merda. Ó o marxismo cultural desgraçado aí, ó. Ó a ditadura do politicamente correto. Olha a corrupção do cacete aí, as pessoas aplaudindo. Tem gente, olha só, eu tô apresentando aqui, por exemplo, a série sobre as eleições municipais. Gente, é inadmissível como as pessoas não olham, por exemplo, a importância da alternância de poder. Nessas cidades que a gente está olhando, tem a administração que está praticamente no poder há 16 anos. Outras há 12, outras há 20, praticamente 20. E aí você olha assim, o pessoal só pode ser idiota. Fica ali enriquecendo um grupo, ali todo o pessoal ali na miséria, naquela situação se lascando ali, porque lógico os amigos do rei são beneficiados, né? E a corrupção travestida de forma legal, porque tem o corpo jurídico, né, para tentar transformar toda essa vagabundagem em legalidade. E aí a pessoa simplesmente não tem um senso crítico de olhar essa merda e pensar que alguma coisa está muito errada. Vamos pensar, gente. Então eu peço que vocês... O texto está aí, eu praticamente o li aqui na integralidade para não correr o risco de ser mal interpretado, porque, né? Porque o pessoal além de ser idiota, alguns outros são maldosos. Tá aqui, estou sempre disposto a bater um papo com quem quiser conversar e etc. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, de compartilhar. E logo logo eu vou vir com um vídeo aí para que serve um prefeito, né? Para quem serve um prefeito. Porque, na verdade, esse caso aqui de pedofilia e cuidado com os nossos pequenos, cuidados com as crianças, isso daqui eu considero uma prioridade maior e eu decidi gravar hoje, mesmo sacrificando parte dos meus compromissos aqui. Então tá ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.